Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, te agradeço por tudo que o Senhor faz na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos irmãos. Peço que o Senhor abençoe esse grupo cada dia mais e mais, nos conduza retamente para os caminhos do Senhor. Que o Senhor mostre cada dia mais e mais tudo o que o Senhor quer para a nossa vida. E agradeço, meu Pai, por mais esse dia de vida, por mais esse encontro abençoado, que possa tocar nos corações dos nossos irmãos e santificá-los, cada um. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Bendito seja para todo eterno sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, em nome de Jesus. Hoje aqui daremos continuidade ao nosso estudo sobre as cartas de Paulo. E hoje trataremos do capítulo 15, que fala aqui do tema da ressurreição. Então, por meio da ressurreição de Cristo, Paulo afirma a certeza da ressurreição de todos aqueles que creem no seu sacrifício. Temos também Cristo como as primícias do que dorme. Finalmente, teremos aqui a transformação, né, de todos aqueles que um dia dormiram na luz do Evangelho, na esperança da salvação em Cristo, e os vivos serão todos transformados em nome de Jesus. Então, o capítulo 15, versículo 1 está escrito: Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, e no qual ainda persevereis. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefa, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim cresce. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. É certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis no vosso pecado. E ainda mais do que dormiram em Cristo, pereceram. E se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos o mais infeliz dos homens. Bem, até aqui nós daremos uma pausa e vamos fazer algumas análises daquilo que Paulo gostaria e estava tratando aqui aos Coríntios. É bem verdade que Paulo aqui, ele apresenta o evangelho do qual ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus Cristo e não de homens. E vale também lembrar de que Paulo não era testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque nessa época Paulo ainda não havia se convertido ao cristianismo. Contudo, o próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele se apresenta a Paulo quando ia a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Então, Paulo ele tinha sido o último de todos e afirma também ser o menor entre eles. E ele diz que não era qualificado, não era digno o suficiente. E Paulo não recorreu e nem reconhece que ninguém, em sentido algum, é digno de ser chamado ao serviço de Deus. Parece que ele nunca se perdoou por causa da sua antiga oposição e feroz aos crentes. E as lembranças dessa experiência se mantinha ali presente nos seus dias. Contudo, Paulo se mantinha também humilde e grato pela bondade de Deus. E veja que no coração dele, verdadeiramente convertido, e o perdão divino pôs sobre a vida dele aquilo que ele mais fez em prol do Evangelho. E ele teve a percepção e a certeza de que seus pecados ali haviam sido perdoados. Portanto, ele era grato, era humilde nessa experiência. E ali pôde capacitar ele para testemunhar desse evangelho de salvação. E tudo que ele tinha se tornado, ou que tinha alcançado no serviço do Senhor, aqui Paulo atribuiu a misericórdia imerecida, ao favor e o poder de Deus. E ele havia aprendido a lição essencial de que todas as conquistas não têm valor na obra de Deus se a pessoa não recebeu a dádiva espiritual. E aqui nós temos essa dádiva espiritual chamada graça. E Paulo sabia que todo zelo e piedade, habilidade e êxito como apóstolo era resultado do favor imerecido de Deus. E pela graça de Deus, ele foi habilitado para realizar mais do que os outros discípulos. Nestas palavras, Paulo manifesta uma nota de grata satisfação. E ele está feliz porque a graça de Deus lhe foi concedida. Isto é, com mais intensidade. Então Paulo se consagrou e trabalhou duro. E ali pôde produzir os frutos abundantes no meio do cristianismo. E em especial aos seus irmãos de Corinto. Como se revela como apóstolo, não se permitia que o orgulho destruísse o êxito do trabalho evangelístico. E Paulo não deu margem para alguém imaginar que se tornava crédito para si. Ele confere toda a glória a Deus, porque alcançava o êxito verdadeiro da obra. Deus reconhecerão que todos bem alcançado resultou da graça. E essa graça habilitou Paulo para essa obra. De igual modo, essa graça habilita todo aquele que crê em Jesus Cristo também para a obra de salvação. E aqui nós temos, no versículo 11, portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim cresce. Todos os apóstolos davam o mesmo testemunho sobre a ressurreição de Cristo. Portanto, não importava qual deles tinha trabalhado mais do que os outros, ou não importava quem tivesse levado a mensagem aos coríntios. Esse princípio tem ampliação universal. E o agente humano é meramente um porta-voz usado pelo Espírito de Deus
para transmitir as verdades às pessoas. E Paulo mostra também as preocupações e o ensinamento insidioso que desviaria algum dos crentes em Coríntios da verdade acerca da ressurreição. E Satanás ali tenta minar a fé na ressurreição, a fim de tornar mais fácil que as pessoas aceitassem a primeira grande mentira, a qual negou a sentença de morte pronunciada por Deus aos desobedientes. É certo que o Criador disse, certamente morrereis. E ali, por não haver ressurreição assim, logo negaria de que a sentença pronunciada por Deus seria mentira. E não é verdade. O homem passou a morrer. E consequência da morte é o resultado do pecado. E se nesta vida em Cristo esperamos apenas a vida terrena aqui, mostra que é em vão. E esta ordem, Paulo mostra que não enfatiza esta vida, mas o fato que a fé cristã está baseada em algo mais do que mera esperança. Ele, então, retrata a futilidade de um cristianismo sem vitalidade. A descrença na ressurreição priva o ser humano da certeza da vida após a morte e deixa com uma fé ineficaz na existência presente. Esta expressão diz literalmente: somos mais miseráveis de todos os homens. E deve-se notar que Paulo não sugere que a piedade e conformidade com a vontade revelada de Deus nesta vida não seja apenas acompanhada por felicidade. O crente se torna mais feliz do que os demais, mas a ressurreição, para muitos, ali era ensinado como engano. Então, os cristãos, mais dignos de pena do que qualquer outra pessoa, e ninguém teve tanta esperança elevada de desfrutar a eternidade. Então, ninguém poderia experimentar o desapontamento do profundo. E se essa esperança fosse destruída, caso se comprovasse a falsidade da ressurreição, o apóstolo emprega esse raciocínio para demonstrar aos coríntios que negar a doutrina da ressurreição é ilógico e é destruir a fé. Além disso, os cristãos estavam sujeitos às grandes provas, perseguições, mais do que qualquer outras pessoas. Portanto, após sofrerem por causa da sua fé, fosse desapontado a esperança da ressurreição, a sua condição seria de fato miserável. Então, não ter esperança na ressurreição é uma vida de miséria. E, infelizmente, alguns traziam esse ensinamento dentro da igreja. Em Mateus capítulo 22, os saduceus, ao se aproximar de Jesus, perguntou e diz não haver ressurreição. Então, Cristo respondeu para eles: errai por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivo. Ouvindo isto, a multidão se maravilhou da doutrina. Isso está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 23, 29, 31 e do 32 ao 33. O pecado entrou na vida do ser humano pela desobediência de um homem. E como resultado do pecado, a morte se tornou o destino de todo ser humano. E se não tivesse o pecado, o ser humano não morreria. E se o pecado não existisse, jamais haveria morte. Então, por conta da desobediência e por conta do pecado, todos estão sujeitos à morte por causa do pecado de Adão e de sua própria vida de pecado. Mas
os que estão em Cristo compartilharão dos benefícios eternos na ressurreição do Salvador. Os versículos 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E aqui, Paulo está enfatizando que a finalidade da vitória em Cristo sobre toda a oposição, mesmo sobre o inimigo mais temido, a morte. O fim da morte coincidirá com o fim do pecado. E quando não haver mais pecado, não haverá mais a morte. Pois a morte é a consequência do pecado. E alguns ali afirmavam que não havia ressurreição, conforme nós vimos lá em Mateus 22. O apóstolo dá a surpreendente resposta de que o plano de Deus é finalmente e não haverá mais morte, porque ela será destruída. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. As Escrituras asseguram de que nada será excluído da completa sujeição a Cristo, principalmente a morte. E Filipenses capítulo 3, versículo 21, Filipenses capítulo 3, versículo 21, está escrito: a qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Também em Hebreus capítulo 2 e o versículo 8, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos. Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Tremendo sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. E meus queridos e amados irmãos, no plano divino, para a redenção do mundo, o Pai confiou tudo nas mãos do seu Filho, conforme está escrito em Mateus 11, 27. E quando a missão de Cristo estiver completa e os inimigos de Deus subjugados, então o Filho entregará o reino ao seu Deus, ao Pai. E aqui nós temos a grande promessa, a grande esperança, no ressoar da última trombeta de Deus. O tempo em que se dará essa gloriosa transformação, indicado a seguir, será na segunda vinda de Cristo e estar muito próximo, pois é que estão e que a trombeta de Deus soará, e os fiéis que estiverem morrido ressuscitarão com o corpo inteiramente livre dos efeitos do pecado. Então, os salvos que estiverem vivos pela segunda vinda de Cristo passarão por uma maravilhosa mudança, por uma maravilhosa transformação, e que todos os traços de corrupção e imperfeição serão removidos de seu corpo, e que se tornará agora com o corpo glorioso de Cristo. Eles passarão por essa experiência de serem levados da terra para o céu, sem morrer. Assim como foi Elias, um símbolo de todos os salvos que estarão vivos quando Cristo retornar. As Escrituras também fornecem a todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus, de que Ele também enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Temos um Salvador vivo que ressuscitou. Ele rompeu os grilhões da morte, depois de ter ficado no túmulo
3 dias. E o próprio Cristo declarou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, e ele voltará. Estamos nós preparados de tal maneira para sermos transformados no abrir e fechar de olhos? Estamos nós preparados para, mesmo que passarmos pela morte, mesmo que estivermos adormecidos, estamos nós preparados para romper os túmulos conforme a ordem do Senhor? Você pode pensar, talvez muitos não tenham essa esperança da ressurreição, da qual Paulo apresenta nas Escrituras. A tradição dos homens, muitas vezes, dizem que quando o ser humano morre, vai direto para o céu. Se as pessoas que morrem vão direto para o céu, não há esperança na ressurreição. Contudo, as Escrituras declaram que haverá uma ressurreição para aqueles que dormem em Cristo. Aqueles que passaram pelas duras provações nesse mundo e que não negaram a Cristo. Aqueles cujas lembranças das coisas passadas eram terríveis, ressuscitarão agora com a mente incorruptível, sem dor, sem a angústia deste mundo, porque é isso que a ressurreição traz para nós, a esperança. E Paulo estava declarando que se Cristo não ressuscitou, e se assim não fosse a crença, seria vã a fé. Cristo ressuscitou, meus irmãos, e promete ressuscitar todos aqueles que dormiram na esperança do Evangelho e da salvação. E todo aquele que anseia ver a volta do seu Salvador e tem esperança nessa bendita ressurreição, será agraciado no ressoar da última trombeta e ainda terá o privilégio de ser conduzido aos ares, ao encontro do Salvador, primeiro do que os vivos. Que essa bendita esperança esteja em nossos corações, viva, seja para romper os túmulos, seja para ser transformados no abrir e fechar de olhos. Não tenhamos esperança apenas nessa vida, porque senão seremos os mais miseráveis. Que tenhamos esperança na ressurreição, que tenhamos esperança nessa transformação, no abrir e fechar de olhos, porque ele ressuscitou e a sua ressurreição é a garantia da vida eterna. A sua vinda é a garantia da promessa, e há muitos que dormiram nessa esperança, na esperança dessa ressurreição gloriosa. Está muito perto disso ocorrer. Está muito próximo disso ocorrer. E conforme os últimos versículos desse capítulo, os versículos 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Há recompensa para aqueles que trabalham na obra do Senhor. A garantia de viver eternamente com Cristo, com o Pai Celestial, com os anjos, e nunca mais experimentar a dor, nunca mais experimentar as coisas temporais. Definitivamente, quando Cristo aqui vier e pôr fim no pecado, na morte, então ele levará, segundo a sua promessa, todos quanto morreu na esperança dessa bendita ressurreição. Receberá das mãos do seu Cristo, então, o galardão tão prometido, a eternidade. Essa é a sua esperança? Essa é a minha esperança. E que bendita esperança! Que tão somente a graça do Pai repouse na minha e na sua vida, e que possamos, pela graça, perseverar nesse caminho. E ainda que venhamos a dormir,
que possamos ter esperança na ressurreição e que naquele grande dia possamos ouvir o ressoar da última trombeta de Deus, segundo a ordem do Senhor, e que possamos subir com Cristo Jesus e viver com Ele nessa bendita esperança para todo eterno sempre, em nome de Jesus. Para finalizarmos, eu gostaria de convidar o meu irmão Eduardo para nos dirigir nessa oração final, em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém. Boa noite a todos. Deixa eu me posicionar aqui, tá de joelho. Assim, quem quiser, sinta-se à vontade. Vamos ficar grande diante do Criador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração seja rendido unicamente ao Senhor. Ó Pai Santo, obrigado pelo estudo dessa noite, pelo alimento da Tua palavra. Que estudo esse, Senhor, que nos fortalece para seguirmos em frente nesse mundo de pecado, de problemas, de dores, enfim, são tanta coisa. Mas nós agradecendo ao Senhor pela promessa maravilhosa de que dentro em breve o Senhor vai vir nos buscar, vai vir nos resgatar desse mundo pecaminoso. Muito obrigado. Obrigado pela certeza que encontramos que o Senhor vai voltar, que está na Tua palavra. Abençoa cada pessoa, Deus, que aqui está participando esta noite, bem como seus familiares, de perto e de longe. E, Senhor, acampa Teus poderosos anjos ao nosso redor. Abençoa nossos lares, abençoa nossas crianças. Nós te oramos, nós te bendizemos, não porque mereçamos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador e Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Irmãos, glória ao Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, meus queridos irmãos, que a graça de Jesus repouse em cada lar, em cada coração, e que possamos continuar firme nessa bendita esperança da volta do Senhor Jesus Cristo e dessa esperança da ressurreição. Que Ele nos abençoe e nos guarde, firme os nossos pés, os nossos pensamentos, a nossa mente nessa jornada. Que Deus abençoe a todos e até mais, em nome de Jesus.